Em participar desse grupo de estudo. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, meus queridos. Estamos aqui novamente para dar continuidade aí aos nossos estudos, depois de 2 semanas de uma certa pausa, né? Nós continuamos aqui no capítulo 31. Esse é um capítulo em que Kardec ele traz o que ele chama de dissertações espíritas. São mensagens que foram voluntariamente trazidas, né, por espíritos, e Kardec coloca ali que ele poderia ter trazido muito mais, mas ele se limitou àquelas que falavam sobre o futuro da doutrina, né, o porvir da doutrina, sobre os médiuns e sobre as reuniões espíritas. Então, ele fez uma compilação desses textos que foram assinados pelos espíritos que os proferiram e nos trouxe esses textos. Nos nossos encontros anteriores, nós falamos, então, até o item 9. Hoje nós vamos tratar os itens 10 a 15. Já no item 10, os médiuns. Todos os homens são médiuns. Então, nós vamos tratar aqui da universalidade da mediunidade e da voz interior. Todos contam com o espírito que os dirige para o bem. Todos nós. Uns diretamente, outros com o coração e inteligência. A voz interior, o espírito, essa voz interior nós podemos atribuir a um espírito familiar, à nossa razão, à nossa inteligência, mas sempre é uma voz que responde à nossa alma. Por que aqui está colocado que todos os espíritos são médiums? Por que será que todos os homens são médiums? Porque todos nós, encarnados e desencarnados, eu vou falar sobre desencarnados daqui a pouco, mas todos nós recebemos intuição daqueles espíritos que se importam conosco, que cuidam das nossas experiências reencarnatórias. Então, por exemplo, às vezes estamos lá no nosso trabalho, precisamos de uma inspiração que não vem, de repente vem, né? Às vezes o nosso mentor espiritual chegou ali, nos intuiu aquela ideia, e tantas outras formas de nós intuirmos aquilo que nós temos que fazer. Então, a partir do momento que nós somos pessoas que buscamos as ideias que provêm do alto, as ideias para nos orientar, muito mais facilmente elas virão. Tá? Então, todos os homens são médiums. Claro que aqui nós estamos falando dessa mediunidade, eu gosto do termo que o Herculano Pires usa, mediunidade dinâmica, que é quando a gente fala, né, a possibilidade de os médiums entrarem em contato de forma mais direta e serem intérpretes dos espíritos. Essa é uma forma de mediunidade. Nós já estudamos tantas delas aqui no livro dos médiuns, né? Todas as classificações que Kardec nos trouxe. Então, tem aquelas mediunidades, que são essas mediunidades mais dinâmicas, mas, tirando essas mediunidades, mesmo aquelas pessoas que não são intérpretes dos espíritos, também são médiums, porque recebem a influência dos espíritos nas suas vidas. Então, é isso que esse item quer nos trazer, né? E aí ele traz aqui também 2 razões distintas. Razão inferior, arrasta-se nos interesses materiais. E razão superior, eleva o homem, inspira artistas, poetas e filósofos. O que isso quer dizer?
Isso quer dizer que as ideias que chegam para nós, elas podem ter a finalidade de fazer com que a gente tome uma decisão equivocada, né? Ou uma decisão melhor, um pouco mais ética. Isso vai depender do quê? Vai depender das nossas tendências. Emmanuel diz que ninguém é tentado naquilo que já superou. Então, as nossas tendências vão atrair ideias de um nível melhor, de um nível não tão bom assim. Eu não estou na tela do... Se alguém quiser falar, pode se manifestar, tá? Eu só não consigo ver ali a tela de recados. Eu estou em outra tela aqui. Pode Então, deixar, qualquer coisa eu te aviso aqui com os recados, tá? tá bem, perfeito, obrigado. Então, qual que é a conclusão? Escutar a voz interior conduz progressivamente ao nosso anjo guardião. A voz íntima que fala ao coração é dos bons espíritos. Deste ponto de vista, todos os homens são médiuns, cabendo-nos desenvolver a capacidade de escutar nossa razão superior. E às vezes isso é tão nítido, né? Às vezes a gente faz um pedido para o plano espiritual e é como se a gente ouvisse uma voz dentro do nosso cérebro, ela ecoa. Você ouve aquela voz, não, faça isso, vá por ali, vá por aqui, tome essa decisão, não tome essa decisão, não faça isso, e por aí vai, né? Então, essa voz íntima, quanto mais nós nos habituamos a dar atenção a ela, mais nós nos aproximamos desses espíritos que são os nossos guardiões, né? Na minha vida, eu já tive muitas experiências negativas de quando eu não escutei essa voz que eu deveria. Então, hoje eu já não teimo mais. Quando veio uma ideia na minha mente, eu falo, bom, eu não sei se ela é minha ou não, então eu vou fazer. Não é uma boa ideia a gente não escutar essa voz interior, né? Cada um desses itens foi ditado por um espírito, e ao final nós vamos ver quem são, tá, esses espíritos. Muito bem. Já no item 11, esse espírito trata da antiguidade da mediunidade. Mediunidade através da história e da sua missão atual. Ele chama a atenção para quê? Que a mediunidade, ela sempre existiu na história da humanidade. Ela é histórica, né? Os profetas foram médiuns. Os eleuses, caldeus, assírios, todos esses povos que escreveram ideias que pareciam totalmente diferentes da possibilidade que eles tinham de escrever naquela época. Por quê? Porque eles eram médiums e estavam simplesmente psicografando essas ideias que lhes eram passadas por intermédio dos espíritos, né? Quais são os exemplos notáveis? Sócrates, Joana d'Arc e suas vozes espirituais. Aqui tem um erro, tá? Está escrito assim, Sócrates dirigido por Joana d'Arc. Não, não. Sócrates e Joana d'Arc. São os exemplos notáveis que o Espírito traz aqui. Depois eu vou corrigir antes de mandar para vocês. Então, houve uma evolução temporal, né? Na Idade Média foi algo que não aconteceu muito por conta de todos os fenômenos da Idade Média, que não cabe aqui a gente entrar, mas ela nunca desapareceu da humanidade. Na França materialista, né, uma filosofia zombeteira afastou o espiritismo que progredia ao norte. Então, a mediunidade, ela sofreu também a influência positiva ou negativa de cada época. Nós podemos relembrar aqui, embora não esteja citado no texto, os fenômenos que ocorreram, os fenômenos
de materialização que ocorreram na época de Moisés. Tá? É muito interessante a gente assistir aqueles filmes de Moisés, que nós vamos ver ali os fenômenos que aconteciam naquela época. Então, imagina a mediunidade de Moisés, o quanto ele emprestava dos seus fluidos para que a espiritualidade se manifestasse, fizesse o que tinha que acontecer. Né? Então, ou seja, em todas as épocas da humanidade, a mediunidade ela foi influenciada positiva ou negativamente de acordo com o momento que aquela sociedade estava passando. Qual é o propósito divino que está por trás da mediunidade? É uma luta entre ideias positivas e espiritualistas para combater o fanatismo. E o momento atual? Deus quer reconduzir aos interesses da alma, elevação moral da humanidade. Por que nós estamos num momento em que os fenômenos mediúnicos, eles estão afastados? Houve uma determinação, uma orientação da espiritualidade maior para que nós nos afastássemos dos fenômenos físicos da mediunidade, das manifestações físicas. Por quê? Exatamente porque este é o momento atual que nós estamos passando, né? Que Deus quer reconduzir a humanidade para os interesses da alma, Ele quer a elevação moral da humanidade. E será que a mediunidade se presta à elevação moral? Será que nós estaríamos aqui hoje, nessa segunda-feira à noite, estudando sobre o livro dos médiuns, se não fosse a mediunidade? Então percebamos como a mediunidade promove, sim, essa elevação moral da humanidade. Né? E ela sempre existiu. Então a conclusão que nós tiramos desse item é que o progresso espiritual ele segue uma marcha necessária. A hora da elevação moral soou para a humanidade. Devemos agradecer por assistir a esta aurora bendita. Esse momento, essa frase é muito bacana, né? A hora da elevação moral soou para a humanidade. Devemos agradecer por assistir a esta aurora bendita. Então, nós estamos aqui num momento em que nós estamos assistindo esse progresso espiritual, essa hora de elevação moral. Isso é muito interessante. Então, nós temos, eu vou usar a palavra privilégio, mas não no sentido de que nós somos diferenciados, mas no sentido de que, como é bom nós termos o acesso a essa doutrina que nos permite compreender a mediunidade na sua mais completa essência, no seu mais absoluto propósito. Né? Então nós estamos aqui vendo, recebendo, né, da espiritualidade maior os ensinamentos por intermédio da mediunidade que estão impulsionando a mudança do mundo. Então isso é muito bonito. Né? Essa é a beleza da doutrina espírita. Uma das belezas da doutrina espírita é que ela não é uma doutrina que provém de instituições humanas. Ela é uma doutrina que provém do plano espiritual, de uma coletividade de espíritos coordenados pelo próprio Cristo, que trazem um ensinamento de lá para cá para nos impulsionar a crescer. Então, a mediunidade ela é o instrumento, a ferramenta que permitiu que estes ensinamentos viessem do plano espiritual maior para nós, aqui na Terra, que, segundo nos ensina Allan Kardec, é um dos mundos mais materializados e mais próximos
do primitivismo que existe, né, aqui no nosso sistema. Então, esse é o nosso momento. A antiguidade, a mediunidade, através da história, é a sua missão atual. A missão atual da humanidade é a elevação moral de todos nós que aqui estamos. Então, esse item chama a atenção, nossa atenção, para esse aspecto. Já no item 12, os perigos da mediunidade, os riscos do orgulho e da vaidade na prática mediúnica. Será que existem? Será que existem esses riscos? Chico Xavier, no começo do seu mandato mediúnico, ele foi convidado pelos espíritos que coordenavam ali o seu trabalho, especialmente por Emmanuel, a conhecer um pouco do seu passado delituoso. Por quê? Porque era sabido pelos espíritos que Chico, o maior médium que já passou pela Terra, depois de Cristo, claro, mas Jesus, ele tinha, Jesus não, Chico tinha uma gama de mediunidades muito ampla, muito ampla. De modo que ele tinha tudo para se envaidecer da mediunidade dele. Então, de forma muito cuidadosa, os espíritos quiseram mostrar a ele o seguinte: homem, você foi um grande devedor da lei divina. Hoje, você está matriculado num curso que vai te permitir ficar em paz com a tua consciência. Mas veja bem o que você fez no passado. Isso foi mostrado para o Chico, sobre o que ele fez no passado, claro, mais distante. Por isso que Chico conseguiu, ao longo de toda a sua vida, não deixar com que a vaidade tomasse conta e viesse junto com a fama que ele obteve, né? Aquela humildade do Chico era como se ele dissesse assim: eu sei de tudo o que eu sou capaz, mas eu não vou me orgulhar disso, porque o que eu estou fazendo aqui é algo para que eu fique em paz com a minha consciência. É algo que Deus me permite. Então ele sabia que se ele se envaidecesse, ele poderia perder a mediunidade dele, né? E aí a gente entende esse alerta de Joana d'Arc sobre a missão dos médiuns. Joana d'Arc fala que há que existem grandes obstáculos, grandes desafios à mediunidade. Por exemplo, elogios, felicitações e adulações, porque geram orgulho, né? Então, aquele médium que tem uma mediunidade mais dinâmica e recebe comunicações de espíritos, às vezes dos coordenadores da casa espírita, ou dos coordenadores do grupo espírita, dos mentores espirituais ali daquele grupo. É natural, às vezes, que as pessoas elogiem a mediunidade, né? Mas aqui vai um conselho muito importante de Joana d'Arc. Primeiro, para que a gente tome cuidado com os elogios, né? Para quem faz os elogios. E segundo, para que quem recebe os elogios também saiba lidar com isso, não permitindo com que aquele elogio desenvolva nele o quê? A vaidade, né? A vaidade. Porque gera orgulho. E aí existe do processo de queda. E esse processo de queda, como que ele se manifesta?
a queda do médium. Esquece a incapacidade anterior, né? Atribuem a si méritos que são de Deus e os bons espíritos o abandonam. Então, se aquele médium começa a receber aqueles elogios e se orgulhar e entender que aquilo é só dele, quando na verdade a mediunidade existe a partir do momento em que os espíritos aceitam se comunicar conosco. Então, aqueles médiums que são intérpretes de espíritos um pouco mais elevados, eles só assim atuarão se houver a simpatia daqueles espíritos. E aqueles espíritos não se simpatizarão com médiuns orgulhosos, com médiuns que se acham grandes missionários, né? E eles atribuem a si méritos que são de quem? De Deus. Então, é muito importante que a gente saiba identificar os perigos da mediunidade. É muito importante que nós saibamos identificar os riscos do orgulho e da vaidade na prática mediúnica. É normal que, às vezes, algumas pessoas se encantem com o fenômeno mediúnico e achem que o médium é uma pessoa especial. Até aí, tudo bem. Aquele outro agir assim, aquela outra pessoa assim pensar, não tem problema, e às vezes a gente não tem como interferir no que o outro está pensando. Mas qual é o grande problema? É o médium acolher aquele sentir, né? Acolher e falar, nossa, de fato, olha só, eu sou realmente uma pessoa especial, a minha mediunidade, a minha capacidade, o meu. De repente ele está sendo, né? Por quê? Porque também se torna um instrumento dos maus espíritos, porque já entrou num processo de obsessão. Então, a vaidade provavelmente era um ponto fraco ali daquele médium. Os espíritos superiores se afastam dele, dando ensejo, então, a que os espíritos não muito evoluídos passem a se manifestar por intermédio dele e até, às vezes, se dizendo espíritos superiores. Quais as consequências disso? Deus retira a faculdade que se torna fatal. Então, quando aquela mediunidade se mostra como um perigo para aquele médium, ela é o quê? Retirada, né? Já pude presenciar em grupos mediúnicos médiums que estavam passando por um momento de um certo desequilíbrio na vida e que não conseguiam trabalhar a sua mediunidade. E que pode acontecer com qualquer um. Então, essa retirada da faculdade também, nós precisamos entender que ela também pode ser estratégica, né? Em algum momento da vida, pode ser que aquele médium não esteja preparado para aquela tarefa. A espiritualidade que o acompanha identifica essa necessidade e há ali um hiato entre a mediunidade dele, um tempo sem essa mediunidade, depois o retorno da mediunidade, acontece, né? Eu estou acompanhando um caso assim, inclusive, e a minha orientação para a pessoa é: fique tranquilo, no tempo de Deus as coisas têm que acontecer. Elas vão acontecer no tempo de Deus. Se a pessoa não está conseguindo receber ser essa ferramenta de fala dos espíritos, há um motivo para isso. E quando nós estamos num grupo mediúnico sério, os mentores espirituais que coordenam essas comunicações sabem o que estão fazendo. Então, nós precisamos ter essa confiança, porque eles agem em nome de Deus. Atuam em nome do Cristo. Então, a gente tem que saber que o nosso inimigo interior é o orgulho. É o orgulho e a vaidade. São os inimigos mais cruéis dos médiuns.
E a conclusão desse item é o quê? Que médiuns são intérpretes dos espíritos para os homens e têm maior responsabilidade por serem mais favorecidos. O orgulho os afasta de sua missão essencial, interrompendo o fluxo de comunicação com os bons espíritos e impedindo-os de cumprir o propósito sagrado para o qual foram chamados a servir. E a gente sempre tem que se lembrar de algumas questões assim. Nós precisamos nos lembrar de que a mediunidade, ela nos foi concedida, no momento em que nós estamos, como uma ferramenta para que a gente fique em paz com a nossa consciência, em função do tanto que nós delinquimos há pouco tempo. E isso a gente vê nas sessões mediúnicas, quando os espíritos se comunicam, né? Casos de obsessão, em casos de vingança, 100, 200 anos, coisas que nós estávamos fazendo ali há muito pouco tempo, considerando que nós somos espíritos imortais. Já vivemos milênios e viveremos para sempre, né? Então, essa ferramenta de trabalho que nós recebemos, ela nos traz o quê? Maior responsabilidade. Porque nós somos nós somos mais favorecidos no sentido de compreender melhor as leis divinas, compreender a ideia de Deus, compreender como as coisas acontecem nas nossas vidas, né? E claro que aqueles a quem mais é dado, muito mais será cobrado, no sentido de que a gente precisa agir de acordo com o que a gente recebe. Então, a questão da responsabilidade é muito grande, e nós precisamos nos afastar do orgulho e da vaidade. Já no capítulo 13, preparação para as comunicações. Quais são as condições necessárias para receber os bons espíritos? Isso é muito, muito importante para as pessoas que participam de reuniões mediúnicas. Qual é a preparação necessária? Eu vou sair do meu trabalho, vou correndo lá para o grupo, chego em cima da hora, às vezes até atrasado, sento e estou pronto para a reunião, para receber o intercâmbio com a espiritualidade maior. Será que é assim? Acho que não, né? Então veja bem para o que o texto nos chama a nossa atenção. Recolhimento. Intenções puras. Desejo de fazer o bem. E visão do progresso geral. Então, quando nós estamos nos dirigindo ao trabalho mediúnico, já é importante que nós vamos nos conectando com esses objetivos maiores. Nós precisamos ter cuidado com o tipo de música que ouvimos. Nós não podemos nos dirigir a um trabalho mediúnico ouvindo notícias do mundo que está como está. Né? Por quê? Porque nós precisamos nos recolher. Nós precisamos entrar em contato com o nosso eu, com o Deus que existe dentro de nós, no caminho que nós estamos fazendo até a casa espírita. Quando nós chegamos lá, quando nós encontramos as pessoas, nós precisamos tomar cuidado com os assuntos que tratamos. O assunto é pesado, é uma crítica, é uma fofoca, é um problema que está acontecendo. Vamos deixar para depois da reunião, né? Com exceção da fofoca, que é bom que morra em cada um de nós. Espírita bom é matador de fofoca, não passa à frente. Eu diria que bom cristão, né? Não espírita, mas bom cristão não passa a fofoca à frente. Então, o recolhimento e as intenções puras. Nós precisamos já estar em prece quando a gente sai da nossa casa e vai se dirigir para um trabalho mediúnico. Por quê?
Porque nós já vamos ser acompanhados por espíritos que vão identificar o nosso desejo de fazer o bem. E já vão fortalecer, já vão criando uma esfera, uma energia positiva para que aquele trabalho se desenvolva na mais completa ordem, se desenvolva de uma forma divina, efetivamente. Né? Nos capítulos anteriores, nós vimos que a intenção de fazer o bem atrai os bons espíritos. Então, esse desejo de fazer o bem, essa intenção de ser útil, mesmo com todas as nossas sombras, os nossos defeitos, a espiritualidade vai fazer vistas grossas tudo isso, a partir do momento que a gente tem puras intenções e o desejo de fazer o bem. E a visão do progresso geral. Por que nós temos que ter a visão do progresso geral? Porque quando nós participamos de uma reunião mediúnica, o desejo é de fazer o bem geral. Então, para todos aqueles que estão sendo conduzidos àquela reunião mediúnica, e também a nós, claro que sim, mas nós não podemos ir lá participar daquele trabalho com um objetivo assim, especialmente para resolver as nossas questões pessoais. Não digo que nós, claro, não possamos colocar um pedido para os nossos mentores, olha, estou com uma dificuldade nessa área da minha vida, me ajuda. Claro que isso é absolutamente natural, isso é positivo, mas nós podemos fazê-lo também. A nossa intenção deve ser para o progresso geral, então não só daqueles espíritos que participam ali, mas para o progresso da humanidade. Nós somos um ponto de luz, um pouquinho do amor de Deus naquele lugar. E é assim que a gente tem que se comportar, como médiuns, né? E qual que é o obstáculo principal para que isso tudo aconteça? Voltamos ao egoísmo, que causa o retardamento ao progresso. Qual é o propósito divino? Deus permite comunicações para oferecer instrumentos de crescimento e iluminação no caminho que a Ele conduz. Será que nós vemos nas obras mediúnicas isto? São instrumentos de crescimento e iluminação no caminho que conduz a Deus? Com absoluta certeza. Vamos nos imaginar, todos nós que estamos aqui nesse grupo hoje, encarnados e desencarnados, vamos nos imaginar sem o conhecimento da doutrina espírita. Nós não temos a impressão de que a gente voltaria à Idade Média? Não é? É como se tudo que a informática nos trouxe hoje acontecesse um bug e apagasse todas essas informações. A humanidade voltaria para a Idade da Pedra. Nós também. Se nós não tivéssemos tudo que nós recebemos da espiritualidade maior por intermédio da mediunidade, o nosso caminho de crescimento e iluminação estaria lá atrás. E quais são as virtudes essenciais na preparação para as comunicações mediúnicas? Caridade, tolerância e harmonia entre ações e consciências. O que é caridade? Caridade é eu ir até um lugar e fazer algo por alguém? Não. Indulgência, benevolência e perdão. Perfeito. Muito bem colocado. Agora, a gente pratica isso em determinados lugares, horas, ou o ideal é a gente perseguir isso em todos os nossos momentos do dia? O que vocês acham? Perseguir 24 horas por dia, todos os dias. Isso, porque é um treino, né? Inclusive para conosco mesmo.
Às vezes nós não somos caridosos conosco mesmos. Nós somos intolerantes conosco. Nós não nos perdoamos os nossos erros. Então a caridade é algo que ela tem que estar presente, primeiro, para conosco mesmo. Depois, para as pessoas que estão mais próximas de nós, o que é muito difícil. Depois, com os nossos pensamentos, o que a gente deseja para os outros, o que a gente deseja para a humanidade. Tudo isso é caridade. Né? Tolerância. Por que tolerância? Porque a gente vive num mundo absolutamente difícil, com pessoas absolutamente complicadas. A ciência nos prova que há um percentual grande de pessoas, que isso está de acordo com o nosso mundo ainda de provas e expiações, né, que tem personalidades absolutamente perversas. E nós convivemos com essas pessoas. Então, tolerar. O que é tolerar? É trazer para dentro da sua casa e conviver com pessoas que são absolutamente difíceis e tóxicas? Não. Não é. Mas é não julgar, entregar essas pessoas nas mãos dos seus mentores espirituais, né? Fazer prece por essas pessoas e, na medida do possível, ter paciência quando a vida te coloca junto de pessoas que são difíceis. E harmonia entre ações e consciência. Por quê? Porque a partir do momento que nós temos consciência do que nós precisamos fazer, isso tem que redundar em ações. As nossas ações são fruto do que nós pensamos. Nós precisamos ter isso em mente. Será que aqueles valores sobre os quais nós assentamos a nossa personalidade, eles são refletidos nas nossas ações do dia a dia? Por exemplo, nós temos consciência de que precisamos ser pessoas honestas. Quando ninguém está olhando e eu posso levar uma vantagem, eu ajo de modo a não levar aquela vantagem, porque esse é o certo a fazer. Porque isso está na minha consciência. Ou eu levo a vantagem, mesmo sabendo que não é o certo a fazer. Então nós precisamos nos perguntar se as nossas ações estão refletindo a harmonia entre o que nós pensamos e o que nós efetivamente fazemos. Tudo isso é preparação para as comunicações mediúnicas. E esta preparação nós temos que entender que o nosso estilo de vida também é uma preparação. Não é só no dia do estudo mediúnico, da reunião mediúnica, que eu preciso me preparar. Como é que nós estamos nos preparando em termos de vida? Porque não adianta a gente se enganar. Espiritualmente, nós somos aquilo que somos. Quando os espíritos vão perscrutar, vão pesquisar o nosso interior, não tem máscara, como nós temos aqui. Às vezes a gente coloca uma roupa bonita, né? A gente se arruma, passa um perfume, então a gente passa. No ambiente que você chega, você passa uma imagem muito boa. Essa casca para a espiritualidade não existe. Eles nos enxergam como efetivamente nós somos. E nós somos aquilo que nós vivemos. Nós somos os nossos valores. Nós somos aquilo que está escrito nas nossas consciências. E nós materializamos aquilo que está no nosso coração. Então, a nossa ação é o que está no nosso coração. E isso tem que ter uma coerência. Não adianta a gente dizer, ou achar que somos pessoas caridosas, tolerantes, que somos pessoas que têm paciência com as outras pessoas, e no trânsito a gente não tem paciência, não tem tolerância, a gente não promove uma harmonia, mesmo num ambiente que é absolutamente difícil, né? Significa que nossas ações não estão refletindo a harmonia que deveria haver entre nossas consciências e aquilo que a gente faz. Então, a prática da virtude,
Isso é muito bacana desse texto. A prática das virtudes centuplicará a felicidade nesta vida. Às vezes a gente acha que o que a gente faz só vai nos beneficiar na vida futura. E olha o que esse texto nos traz. Que a prática das virtudes tornará 100 vezes mais a felicidade na vida atual e preparará a existência mais suave. Quem não perseverar no ensino será menos excusável e expiará sua cegueira. Então, quanto mais a gente pratica as virtudes, mais tranquila a nossa vida é. E a nossa existência futura vai ser mais suave ainda. Olha como isso é bom, né? Como vale a pena a gente perseguir a nossa melhora moral. Por quê? Porque é muito simples. O sofrimento só existe para impulsionar o nosso progresso. A partir do momento que nós progredimos e nós estabelecemos em nós conceitos conceitos superiores, que nós conseguimos internalizar algumas das ideias que Jesus veio nos trazer, nós não precisamos mais de sofrimento. Não precisamos ficar doentes, sofrer, ter decepções na vida. A vida vai se tornando uma vida mais suave. A nossa próxima existência vai ser mais suave. O contrário também é verdadeiro, né? Quem não perseverar no ensino, ou seja, aquelas pessoas, aqueles de nós que não estamos nem aí para as verdades que Jesus veio nos trazer, e a doutrina espírita nos relembra a simplicidade dessas verdades, claro que nós teremos dificuldades futuras, né? Seremos menos excusáveis e expiaremos a nossa cegueira. Ou seja, o sofrimento vai persistir por mais tempo. Essa é a conclusão desse item. E nós podemos dizer que nós concluímos o quê? Que vale a pena praticar as virtudes. Para que a gente tenha uma vida mais tranquila hoje e para que a gente tenha uma vida mais suave também no futuro. Já que no item 14º, também, de igual forma, em relação ao item 13º, que ele fala para nós da preparação para as comunicações, esse item 14º, ele é muito importante. Porque ele conflita com uma dificuldade muito grande que nós temos. O desinteresse mediúnico. A necessidade do desinteresse material na prática mediúnica. Isso é muito difícil para todos os médiuns, né? Qualidades essenciais: desinteresse, modéstia e devotamento. O que é desinteresse? Se nós praticarmos a mediunidade, interessados em sermos reconhecidos por aquela prática, aqui já não existe o desinteresse mediúnico. Nós estamos interessados em sermos reconhecidos pela nossa faculdade mediúnica, né? Então, é o contrário do que é necessário, que é o desinteresse. O que é a modéstia? Modéstia não é a pessoa se diminuir, não. Modéstia é o médium saber da capacidade mediúnica dele, mas também reconhecer que essa capacidade mediúnica não existe senão por benevolência da providência divina. Que sozinho ele não poderia nada, né? Então, que aquela faculdade ela foi autorizada pela providência divina para que ele a utilize como ferramenta do progresso pessoal dele e do progresso geral
da humanidade, de todos quantos tiverem contato com ele. Não esquecer modesto. Ele saber, sim, a capacidade mediúnica dele, mas saber que vem de Deus. E que se ele abusar, Deus vai retira. Né? E o devotamento. O que é o devotamento? É a fidelidade ao trabalho. Então, é uma qualidade essencial do médium. Ele esteja devotado ao trabalho. Que aqueles compromissos em relação aos quais ele se comprometeu, que ele faça com amor. Não que tudo venha antes, mas que a mediunidade tenha o seu devido valor na sua vida, o seu devido respeito, o devido zelo, cuidado com aquele trabalho. São qualidades essenciais em relação às quais o desinteresse mediúnico ele se manifesta. Qual que é o propósito da faculdade mediúnica? Auxiliar a propagação da verdade, não traficar com ela. Essa frase é muito importante. O que é traficar com a mediunidade? Quando a gente troca, eu te entrego a minha capacidade mediúnica e você me devolve elogios, e você me devolve reconhecimento, e você me devolve gratidão. Então nós não podemos esperar receber nada em troca com a nossa mediunidade. E o texto vai nos chamar a atenção para os tipos de tráfico. Exploração como dom da inteligência. Uso para quaisquer tipos de interesses. E espetáculo mediúnico. Então, se nós utilizamos a mediunidade e propagamos que é um nosso dom, da nossa inteligência, que nós podemos, nós fazemos, que os médiuns que assim agem, estão traficando com a mediunidade. O uso para interesses quaisquer, esses que eu mencionei, né? Ou de receberem reconhecimento, gratidão, dinheiro, então, nem se fala, né? Não vou nem citar aqui, porque aí a gente já estaria totalmente fora, né, do que é ético dentro da doutrina espírita, mas nós temos exemplos nesse sentido, de pessoas que utilizaram da mediunidade para vender obras mediúnicas e tudo mais, e que não vai nenhum julgamento, né? Mas nós precisamos saber que não é algo que será compactuado com espíritos superiores, né? E os espetáculos mediúnicos, então, também é uma forma de tráfico, né? O que as sessões, as reuniões espíritas, a orientação hoje é para que não sejam reuniões abertas ao público, para exatamente que não se transformem num espetáculo, porque muitas pessoas iriam ali por mera curiosidade, para saber o que acontecer, para ver como que é o intercâmbio de um espírito com as pessoas que ali se encontram, né? Então, seriam espetáculos mediúnicos. Tudo isso dentro do que é necessário, do desinteresse mediúnico. Se o médium tem a intenção de fazer um espetáculo, ele não tem esse desinteresse e incorre nesse tipo de tráfico com a mediunidade, né? Qual a lógica espiritual? Espíritos superiores condenam cobiça e não se prestam a satisfazer orgulho ou ambição. Se a pessoa é orgulhosa, vaidosa, dificilmente um espírito superior vai utilizar o ferramental mediúnico daquela pessoa para se comunicar. É como se o elo que precisasse ocorrer entre aquele espírito superior e aquele médium, não, vou usar uma expressão aqui, não dá liga, né? Não tem a condição energética para que aquela sintonia se estabeleça.
E se não há sintonia entre o espírito superior e aquele médium, mas existe a mediunidade, ele atrairá, então, espíritos menos evoluídos para se manifestarem, e às vezes até dizerem que assim o estão fazendo, em nome de A ou B, que seria um espírito superior. Por que tudo isso? Porque o objetivo verdadeiro da mediunidade é livrar os homens das limitações materiais, não alimentar os desejos mundanos, né? Então nós já vimos, esse deve ser o nosso desejo, o desejo dos médiums, elevar os homens das limitações materiais, nos tirar dessas questões materiais aqui. E quando a gente quer que os desejos mundanos sejam alimentados, nós estamos fora do interesse da mediunidade. Então, os espíritos superiores, eles fatalmente se afastarão de nós. Então, a conclusão que nós tiramos é que Deus, ele não se compraz com quem desvia o dom concedido do verdadeiro objetivo. Esses se afastam naturalmente da fonte de luz e experimentam neste mundo. Isso é muito importante, eu grifei por isso. A ideia é, experimentam neste mundo as consequências de suas escolhas por meio de profundas desilusões. Vejam, percebam que é o contrário, né? Quando no item anterior nós concluímos o seguinte, que a partir do momento que nós praticamos as virtudes, a nossa vida atual fica mais leve, aqui é o contrário. Então, quem desvia o dom concedido do verdadeiro objetivo, já experimenta nessa experiência encarnatória as consequências dessas escolhas por meio de profundas desilusões. Que desilusões são essas? As coisas, os acontecimentos que aquela pessoa teria interesse que viessem para a sua vida passam a não vir mais, né? Pode ser um trabalho, pode ser um relacionamento, pode ser a saúde, pode ser a harmonia em família, tantas coisas que a pessoa gostaria de obter, pode ser que ela não obtenha, por consequência de escolhas nesse sentido. Muito bem. Já no item 15, cada um desses itens, depois a gente vai revisar um a um, mas cada um desses itens, do 10º ao 15º, trata de questões muito importantes para todos nós que nos, nos voluntariamos a trabalhar com a mediunidade, né? Nos matriculamos nessa escola bendita do mediunato. Por isso é muito, muito importante que a gente não só leia esses resumos que eu estou trazendo aqui, mas pense muito sobre essas dissertações que Kardec nos traz. Aqui, por exemplo, ele fala das armadilhas do amor próprio, que são os perigos da vaidade e as verdadeiras missões espirituais. E é muito interessante que o texto chama a atenção para isso. Uma estatística alarmante, que a cada 100 médiuns, apenas um não se julga predestinado a grandes missões. Quando eu li isso, eu reli. Falei, meu Deus, será que é isso mesmo? É o que está no texto. A cada 100, apenas um não se julga predestinado a grandes missões. Ou seja, a gente percebe como é difícil para nós, nesse momento da nossa evolução, lidar bem com a questão da vaidade na mediunidade. É difícil. E nós precisamos reconhecer essa dificuldade para estar atentos a ela. Se a gente simplesmente disser assim, não, comigo isso não vai acontecer, isso é um perigo. Não, comigo isso pode acontecer. Eu preciso estar atento a isso. O amor próprio raramente deixa de produzir efeito. Por amor próprio, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender o seguinte:
Claro que a gente precisa se amar, né? Não há a menor dúvida disso. Tanto que Jesus resume a sua doutrina, quando ele é tentado a isso, né, que dizem, mestre, se precisasse resumir a tua doutrina, como é que você resumiria? E ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele coloca o amor próprio como pressuposto de amor ao próximo. Mas aqui nesse texto, o amor próprio ele quer dizer o seguinte: cuidado para que nós não nos convençamos de que a mediunidade é algo somente do meu eu. Se a gente dissociar a mediunidade de uma concessão divina e achar que a mediunidade é algo só nosso, nós estamos em perigo, né? E aí nós damos brecha para quê? Para um processo de obsessão. Então, vaidosa esperança de missões superiores. Nós precisamos tomar cuidado com isso. De achar que nós estamos predestinados a missões superiores e a só recebermos mensagens de espíritos, de escola, de espíritos evoluídos, né? Por quê? Porque senão os espíritos obsessores lisonjeiam o nosso orgulho. Fazem uma subjugação pelo nosso ponto fraco e a nossa queda, a queda dos médiuns, que assim procederem, ela vai ser ridícula ou desastrosa. Né? Então nós precisamos tomar muito cuidado com essas armadilhas, esse tipo de compreensão. Os perigos da vaidade, de sim achar o médium que tem a missão superior de transmitir ao mundo os ensinamentos da espiritualidade maior. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Quais são as verdadeiras missões? As verdadeiras missões só são confiadas a homem de escola, colocados por Deus sem que procure. Deus conhece o íntimo de cada um. Cristo conhece a cada um de nós. Os espíritos superiores conhecem as nossas mais íntimas questões positivas e negativas, os nossos sentimentos, as nossas sombras. Então, não adianta a gente querer ser missionário da luz, né? Ser grandes missionários. Essas missões só vão ser confiadas a nós por Deus. Por isso que Chico dizia, né? Também nesse sentido nós podemos entender a manifestação de Chico no sentido de que o telefone só toca de lá para cá, muito embora ele estivesse falando que os espíritos é que determinam, né, quais serão as comunicações nesse sentido, mas nós também podemos entender que é Deus, é a espiritualidade maior que escolhe quais são os homens a quem serão confiadas grandes missões. Então, nós não podemos ter essa vaidade. Agora, nós podemos nos colocar o quê? Ao serviço de Deus. Ao serviço do Cristo. Nós podemos nos colocar à disposição da divindade. E sermos sinceros. Falar, olha, Jesus, eu estou aqui cheio de defeito, tem um monte de coisa ainda para resolver, mas se eu puder contribuir com alguma coisa, estou à disposição. Ser sincero nesse sentido. Né? Nos colocarmos à disposição da obra do Cristo, que é quem age em nome de Deus aqui no nosso orbe. E aí, se aprouver aos espíritos que cumprem a vontade de Deus, nos dar missões, assim as teremos. Mas vamos entender aqui por missões também, não as grandes, mas nós somos missionários. Primeiro, em relação a nós mesmos. Segundo, em relação a todos aqueles que Deus confiou aos nossos cuidados, sejam os nossos familiares, sejam as pessoas que convivem conosco. Se nós temos
a obrigação de auxiliar na educação, na evolução de qualquer ser, isso é uma missão. Né? Então, a missão, ela precisa ser trabalhada na sua essência, e seja ela do tamanho que for. Se nós vamos nos preparando e nos habilitando nas pequenas missões, nós estamos nos preparando para o quê? Para as grandes. Porque o que nós somos, em última análise? Nós somos executivos do Cristo em treinamento. Então, nós não vamos chegar e já receber grandes missões, mas nós precisamos ser bem-sucedidos nas pequenas. Ali onde Deus nos coloca, é ali que a gente precisa ser bem-sucedido. Na casa, na família, nas amizades, no trabalho, no meio social, na pátria. Por isso que Jesus disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Até nisso, até nas nossas obrigações com o Estado, nós precisamos, com o Estado, nós precisamos ser bem-sucedidos. Nós estamos em treinamento para as grandes o quê? Grandes missões. Que um dia nos serão confiadas. Né? E o que é o serviço na obscuridade? Converter incrédulos, consolar aflitos na esfera modesta. Né? Ou seja, onde nós fomos colocados? Com a nossa atitude. Onde os médiuns são colocados? Com as suas atitudes. Eles acabam convertendo incrédulos, consolando aflitos na esfera modesta. Conclusão, então, desse capítulo 15 é: aquele que se exalçar, eu estou usando conforme está no texto, tá? Será humilhado, e que se humilhar, será exalçado. As grandes missões vêm por mão invisível, para quem serve humildemente. Então, se nós servirmos com humildade, por exemplo, nessa experiência reencarnatória nossa, nós já estaremos nos habilitando para uma missão, para missões maiores ainda, nas nossas próximas experiências reencarnatórias e até mesmo no período da nossa erraticidade. Né? Então, o treinamento é esse. É da gente ir bem nas nossas pequenas missões, para que a gente possa nos preparar para as grandes. A voz do Espírito de verdade. Síntese dos ensinamentos sobre humildade e serviço. O Espírito de verdade como guia supremo. Qual é a advertência constante? Desconfiar de espíritos que prometem papéis grandiosos. Então, por exemplo, um médium que está lá no começo da sua mediunidade recebe uma orientação de um espírito dizendo que a missão dele é muito grandiosa no mundo e tal, então ele tem que desconfiar daquilo. Né? Por quê? Porque aquele espírito pode estar fomentando a vaidade e o orgulho. E quais são as consequências do orgulho? Desapontamentos neste mundo, severo castigo no outro, mas não castigo no sentido de que Deus castigaria esse espírito, não. Castigo no sentido de que, quando a gente volta para o plano espiritual e percebe o erro, aquilo nos custa muito, nos dói muito. Né? Isso é um castigo. Aceitar a esfera modesta onde está colocado. Essa é a posição correta. Às vezes a gente quer fazer grandes coisas, mas é onde nós estamos. É na nossa casa. Se a pessoa é uma dona de casa, é cuidando daquele lar. É aquela posição que Deus a colocou. Então, aceitar a esfera modesta onde está colocado. Ah, mas não é uma casa, é uma empresa. Ok, é ali. Ah, é uma cidade, é um país. É onde nós fomos colocados. Nós precisamos desempenhar o papel que nos foi confiado. Seja ele grande ou seja ele modesto. Né? Qual é a evolução natural?
se devem sair da obscuridade, serão conduzidos por mão invisível. Ou seja, se nós fomos colocados em posições modestas, e se nós efetivamente tivermos de sair daquela posição modesta, nós seremos conduzidos por mão invisível. Haverá uma evolução natural. E é muito bonito enxergar isso, né, nas pessoas que a gente conhece. Pessoas que são muito modestas. E a modéstia, repito, não tem a ver com não saber, com nada, mas posições modestas, né? E a pessoa, quando aceita aquilo e vai bem naquela posição modesta, a vida vai conduzindo ela por caminhos melhores. Por quê? Porque os caminhos são uma preparação divina, são preparados, evidência a seu malgrado. Os caminhos sempre são preparados por Deus. A humildade é o caminho seguro. Deus exalta quem se humilha e prepara os caminhos para aqueles que servem, sem buscar glória pessoal. O que essa frase quer dizer? Deus exalta quem se humilha, não é quem se rebaixa, mas é quem. A humildade, nós temos uma dificuldade muito grande de entender o que é humildade. Humildade não é subserviência. Humildade não é se colocar abaixo de ninguém. Humildade é a pessoa saber do que ela é capaz, mas não se sentir arrogante em decorrência daquela capacidade. Vamos utilizar aqui um exemplo bem material. Vamos imaginar uma pessoa muito rica em termos financeiros. Uma pessoa que tem muito dinheiro. Aquela pessoa tem muito dinheiro. Mas ela não utiliza daquela capacidade financeira para ser arrogante e para diminuir outras pessoas. Então, ela conhece a sua capacidade financeira, age de forma ética, não cria situações antiéticas em decorrência daquela capacidade financeira, não utiliza aquela capacidade financeira para diminuir ninguém, nem para se sobrepor a outras pessoas. Trata-se de uma pessoa humilde. E vamos para o exemplo contrário. Imaginemos uma pessoa em situação de rua, que não tem absolutamente nada. Está numa situação absolutamente vulnerável. Trata-se de uma pessoa humilde? Nem sempre. Essa pessoa ela pode ser arrogante, ela pode ser orgulhosa, e ela pode estar exatamente nessa situação para trabalhar a arrogância e a falta de humildade no passado, quando ela tinha uma situação melhor. Eu já conheci, todos nós já conhecemos esses dois extremos, né? Já vi pessoas em situação de rua, a quem foi oferecido um alimento, que teve uma reação assim absolutamente intempestiva, no sentido de ofender aquele que estava oferecendo o alimento de muito bom grado. Trata-se de uma pessoa humilde? Não. Então, humildade não tem a ver com dinheiro, com subserviência e com se colocar abaixo de ninguém. Humildade tem a ver com conhecimento das capacidades pessoais, mas não utilização daquelas capacidades para gerar sentimentos negativos em outras pessoas. Né? Quem é humilde pratica o quê? A empatia. Quem é humilde se coloca no lugar do outro, mesmo sem precisar. Aquele que tem muito dinheiro consegue se colocar no lugar daquele que não tem, mesmo sem precisar se colocar naquele lugar. E sentir como que é viver daquele jeito. Essa é a pessoa humilde. Então, a este Deus exaltará. Né? Prepara os caminhos para aqueles que servem sem buscar a glória pessoal. Ou seja, aquele médium que não busca a glória pessoal, mas busca o quê? A evolução de todos, a evolução da humanidade.
busca a evolução daqueles que ouvem aquela comunicação mediúnica. Então, este será exaltado por Deus. Esse espírito também, né, Channing, que fala sobre a unidade de Deus, foi ali um teórico que era contrário à ideia da Divina Trindade. Ele fala, ele chama a atenção para a razão superior, né, e a conexão com o anjo guardião. Razão inferior, interesses materiais e grosseiros, e a razão superior. Ela eleva, ela transporta, ela explica. Então, as manifestações da razão superior é a chama sagrada do artista, do poeta, é o pensamento divino do filósofo, é o arroubo que arrebata indivíduos e povos, ou seja, as inspirações para o bem. Incompreensão popular. O vulgo não compreende esta razão superior. Ou seja, a maioria das pessoas não entende essas razões superiores. Ele chama atenção também para o processo de elevação, conduz do conhecimento, do conhecido ao desconhecido. Qual é a meta final da razão superior? Aproximar o homem de Deus, mais que qualquer criatura. Essas são as ideias que Channing nos traz e Kardec as reproduz. Escutar a voz interior e o bom gênio conduz progressivamente ao anjo guardião que do alto dos céus estende as mãos para nos elevar. Kardec também traz aqui um texto de Pascal que fala sobre a perseverança, a responsabilidade do médium e a necessidade de perseverança. Então, aproveitamento da faculdade, usar o dom que Deus concedeu com responsabilidade. Quais são as virtudes fundamentais, segundo Pascal? Fé da mansuetude de Jesus, prática constante da caridade, como nós já falamos, exercício da tolerância. Né? Ele chama atenção também para a harmonia interior, ações em acordo com a consciência. Também já falamos disso. Benefícios da prática correta, centuplicar felicidades na vida presente, preparar existências mais suaves para a vida futura. E faz uma advertência séria. Quem não perseverar no ensino, será menos escusado. Espiará a cegueira, como também vimos anteriormente. Então, a perseverança no bem, guiada pela caridade e tolerância, é essencial para o médium cumprir a sua missão e preparar seu futuro espiritual, bem como suavizar a existência atual. Só relembrando, então, vamos fazer uma síntese conclusiva aqui, sobre os fundamentos da mediunidade. O que o Espírito de Verdade nos traz nesses textos? Desculpem. O Espírito de Verdade nos fala sobre a humildade. Então, grandes missões vêm por mão invisível aos que servem humildemente. E Joana d'Arc trata sobre vigilância. O orgulho é o maior perigo. Os bons espíritos abandonam os vaidosos. Pascal fala sobre a preparação, recolhimento, intenções puras, caridade e tolerância são essenciais. Cada uma dessas palavras nos remetem a muita reflexão. Aqui nós estamos vendo rapidamente. Mas quando nós falamos recolhimento, a gente tem que pensar, o que é recolhimento para mim? O que é intenção pura? O que é caridade? O que é tolerância? Então são questões muito profundas, nós devemos nos debruçar sobre cada uma delas.
Channing fala sobre a universalidade, né? Todos são médiums pela voz interior que os guia, como nós vimos. Pedro Joti fala sobre a historicidade, que é um dom antigo, presente em todas as épocas, e agora o objetivo da mediunidade é a elevação moral da humanidade. Delfina de Girardin fala sobre desinteresse, ou Girardin, né? Faculdade para propagar verdade, não para tráfico ou interesses pessoais. Qual a conclusão final desses itens 10 a 15? A mediunidade é um dom universal que exige humildade constante, desinteresse material, caridade prática, perseverança no bem e vigilância contra o orgulho. Importante que nós desçamos ao nosso íntimo, né? Ao íntimo do nosso eu, e a gente faça esse exame de consciência. Será que nós vivemos essa humildade constante? Se não, vamos tentar viver o desinteresse material, a caridade prática, a perseverança no bem e a vigilância contra o orgulho. Eu não gosto de textos longos, mas essa mensagem final ela é muito reflexiva e eu gostaria de ler, para que a gente pensasse a respeito, já rumando para a nossa conclusão. Aquele que se exaltar será humilhado, o que se humilhar será exaltado. A verdadeira mediunidade transcende o dom individual para se tornar ponte sagrada entre os dois mundos. É o exercício consciente do amor em ação, onde o médium se reconhece como instrumento divino a serviço da evolução coletiva. Guiada pela razão superior que eleva a alma, protegida pela humildade que mantém o coração puro e sustentada pelo desinteresse que liberta das ilusões terrenas, a mediunidade autêntica transforma tanto aquele que serve quanto aqueles que são servidos. O médium verdadeiro compreende que sua grandeza reside não no que recebe, mas no que doa de si mesmo, para que a divindade possa manifestar-se através dele. É compromisso sagrado com a verdade, consolação para os aflitos e luz para os que buscam o caminho de volta ao Pai, tornando-se assim colaborador consciente na obra da regeneração da humanidade. Então essa é a mensagem final que eu gostaria de trazer para todos nós, para que nós possamos concluir esse estudo de hoje, que é esses 5 itens do capítulo 31, chamam muito a nossa atenção para esses aspectos tão profundos desse compromisso da mediunidade. Né? É muito interessante a gente se debruçar sobre esse estudo, a gente fazer essa revisão dentro de nós de uma forma muito sincera, né? As pessoas que se dispõem a trabalhar com a mediunidade, fazer essa revisão de uma forma muito sincera para entender se nós estamos de acordo com essas orientações e se nós estivermos, está tudo certo, mas nós temos o caminho para que a gente chegue lá. Não adianta a gente achar que nós não vamos ter nenhuma dessas questões como dificuldade na mediunidade. Vamos sim, faz parte do nosso momento de evolução. Mas a gente precisa ser sincero, jogar luz naquilo que precisa de luz e melhorar o que pode ser melhorado. Né? Abro agora a palavra aos que queiram se manifestar, para os que queiram fazer algum comentário sobre tudo o que falamos. Estejam todos à vontade. Ana Carolina também, fica à vontade. Esperando as pessoas se manifestarem. Acho que entendendo tudo. Ou foi muito ruim a explanação e não entenderam nada. Ou são tantos temas para pensar, né? São tantos temas para pensar que às vezes é até difícil a gente falar de um. Várias ideias, né, que foram colocadas, né? Várias ideias. Exato.
Muitas ideias, né? Muitas ideias. Às vezes uma frase ali a gente poderia escolher e falar horas sobre 1, 2, 3 aspectos da frase, né? Isso é bacana, sinal que a gente tem material para a gente se educar. Isso é bom. Agora, um aspecto que eu acho bacana, né, que os textos nos chamam a atenção, são para as posições modestas onde nós somos colocados. Porque às vezes a gente sempre espera grandes coisas, né? Porque a gente só se mira em quem? Chico Xavier, Divaldo, não é? Só nos grandes. Quantas pessoas têm posições modestas, que são grandes missionários naquele lugar? Isso é muito bacana. E a gente, às vezes, perceber isso, né? Eu percebo muito isso, às vezes, quando eu vou a favelas. Às vezes, você vê mulheres ali que são grandes missionárias. Difícil é ver homem. Tem, mas é mais difícil. Mas você vê, normalmente, mulheres que são grandes missionárias ali, onde foram colocadas. Não fazendo um grande trabalho ali onde foram colocadas. Mas a gente quer coisas grandes. A gente quer tudo mega, as nossas missões, nosso mandato mediúnico. Esses textos chamam a nossa atenção para tudo isso. E muito bacana a gente perceber tudo isso. É isso, Ana. Mais algum comentário, pessoal? Eu acho que foi bem falado, né, Ana? Né, Oswaldo? Foi bem explicado, tá bem explanado. Então, acho que não tem muito o que falar, né? Tá bem explicadinho, né? Também. Agora é a gente sentar e estudar e pensar a respeito. Ele, né, todo... sempre ficar revisando, né? Isso. Perfeito. Então, acho que podemos partir para a nossa conclusão, Ana. Tá certo. Né? Quem gostaria de fazer a nossa prece final, de agradecimento, por esses momentos de estudo que a espiritualidade nos promove? Ana Lúcia, pode fazer? Posso sim. Então, vamos lá. Senhor Jesus, mestre amigo querido, obrigada por essa oportunidade, por esse estudo maravilhoso, pela Ana, pelo Oswaldo, por todos os nossos irmãos que estão aqui encarnados e desencarnados. Obrigada, Senhor, por essa semana maravilhosa. E cuida de cada um de nós, de cada família, Senhor. Abençoe a cada um de nós, Senhor. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Uma excelente semana a todos. Que Deus abençoe a cada um. Aldo. Até a próxima segunda. Semana. Boa noite a todos e Deus abençoe a todos. Boa A noite. todos nós. Que assim seja. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.